Você acredita em lei da atração? Que eu acredito e coloco muito em prática. Às vezes parecer besteira, né? Mas tudo que a gente pede na nossa vida acontece. Não importa muito sua crença, o importante é ter fé. Você tem que acreditar em algo e você tem que ter aquele objetivo e você tem que vibrar sobre. Ai, Gi, mas todo mundo fala isso, todo mundo sabe como que é. Vou te dar alguns exemplos. Quando eu era pequena, sonhava em ter um relacionamento. Eu sempre pedia para ter aquele relacionamento com uma pessoa assim, com uma pessoa assada. E com o passar do tempo, no meu desespero, eu fui me relacionando com pessoas que não eram do jeito que eu queria. E acabava terminando, acabava me frustrando. Mas eu sempre tinha lá dentro aquele relacionamento que eu queria. E hoje eu posso te falar que eu usei totalmente a minha lei da atração e eu tenho o relacionamento exatamente com a pessoa que eu sempre sonhei desde a infância. Eu sempre falei que eu queria um namorado loiro. Depois de um tempo eu falava que eu não gostava mais de homem loiro, que era feio porque parecia meu pai. Meu namorado é loiro. Eu falava que eu queria um namorado que me tratasse de tal forma e meu namorado me trata. Então, desde pequena eu usei minha lei de tentação, só que a gente precisa entender que tudo tem um tempo também. Não adianta a gente querer passar a carroça na frente dos bois. E vou te dar exemplos de coisas materiais. O ano passado eu queria muito a linha da Prolonger da L'Oréal. E eu coloquei aquilo no meu quadro de sonhos, que eu acho essa técnica maravilhosa. O quadro dos sonhos, ou se não, o wallpaper do celular, do relógio, ou até colocar em cadernos, alguma coisa assim. E eu queria muito a linha da Prolonger, porém eu não tinha dinheiro naquele momento, mas eu queria de qualquer forma, e eu queria. E nisso apareceu uma notificação aleatória de pontos do cartão de crédito. Gente, eu nunca tinha usado meus pontos do cartão de crédito. Eu tinha tanto ponto acumulado e quase para vencer que eu consegui a linha do Prolonger. E falando mais um pouquinho nesse gancho de namoro, de lei da atração, eu falava na virada de 2024 para 2025, eu fiz o meu Vision Board e eu acho que foi o ano que eu mais realizei coisas, assim. Já começou, tipo, de janeiro, que eu tinha colocado que eu queria ser o destaque do mês na empresa que eu trabalhava, eu consegui, tipo, foi reconhecido em janeiro, de dezembro, então eu já peguei, já fui nesse daí, e do mês de janeiro, que fevereiro eu recebi, então já consegui 2 reconhecimentos seguidos que eu queria muito. O Prolonger, né, que eu coloquei, eu queria cuidar mais da minha pele. Eu ganhei os produtos de skincare. É muito, muito louco a gente falar assim, mas é. E em questão do relacionamento também, eu sou mãe e eu não queria mais me relacionar. Eu não queria mais namorar, eu não queria me relacionar mais com ninguém. Só que eu tinha colocado nas mãos de Deus. Igual eu falei, eu tenho muita fé, eu sou católica, e lá na Bíblia fala, né, que pedir será atendido. E eu coloquei para Deus que eu não queria me relacionar mais, porém, se fosse a vontade dele, eu queria me relacionar. E lá dentro do meu coração, eu queria aquele relacionamento que eu falei no começo do vídeo. Era o meu relacionamento que eu sonhava desde a minha infância. E eu coloquei lá uma foto de um casal no elevador. E eu falei para Deus: no dia que eu chegar nesse elevador, eu vou saber que é essa pessoa certa. E a primeira vez que eu vim na casa do meu namorado, tinha um elevador. E na hora que eu fui subindo assim no prédio, eu nem sabia como que era o elevador, eu já falei: Deus, eu tinha te pedido o relacionamento se fosse da sua vontade e o relacionamento do jeito que eu queria, e você não seria o elevador. Cara, aquele dia Deus escancarou na minha cara, né? E fora outras muitas coisas. E assim, a gente tem que pedir. É igual uma vez eu vi a Márcia Sensitiva falando: Deus é nosso pai. E o que a gente pede pro nosso pai, ele dá. Só que você sabe qual que é a grande frustração da lei da atração? Às vezes ela não vem do jeito que a gente quer. Ela vem. Tudo que a gente pede vem. E igual uma youtuber que eu assisto aqui também, ela fala assim: se esse desejo tá dentro do seu coração, se você acredita, se você tem essa vontade, é porque já tem alguma parte da sua vida que aquilo vai acontecer. Eu sempre, assim, e você colocando sua fé, você colocando sua força, você seguindo, você fazendo, vem, acontece. Às vezes você acha que vai demorar muito mais tempo algo e Deus te surpreende, o universo, a força maior que você achar melhor
te surpreende trazendo aquilo de uma maneira mais rápida. E às vezes o que você acha que é mais rápido demora. E aquilo, eu tenho um costume muito meu que todo dia de manhã, as minhas metas que eu mais quero, eu já acordo todo dia e já mentalizo. Meu Deus, muito obrigado por tal coisa. Muito obrigado por eu já ter conseguido isso. Muito obrigado por eu já estar morando na casa assim, assado. Eu agradeço todos os dias. E conforme vai passando os dias, isso vai chegando mais perto. Hoje eu fui na médica, eu emagreci 11,9 kg e é muito difícil emagrecer. Não é fácil. Eu tô fazendo o tratamento com a tizerpatina, né? Que era algo fora da minha realidade. Eu ganhei o tratamento. Então, já é algo, tipo, que eu usei na lei da atração, querendo ou não, que eu pedi o tratamento de alguma forma, que eu saberia que eu não conseguiria pagar, eu ganhei. E muita gente fala que leva 3, 4 meses para perder o peso que queria. Eu consegui em 2 meses já chegar à metade do meu objetivo, que é um objetivo bem grande. E a gente não pode desistir. Às vezes eu não posso ter ensinado muita coisa, mas eu sei que quem tá escutando isso vai entender o que eu tô querendo falar. A gente não pode desistir, que a gente tem que ter fé e que a gente tem que acreditar. Ah, vai ficar vibrando sobre não sei o que lá. Isso é muito difícil. Eu tenho uma dificuldade muito grande ainda em relação a isso. Em já sentir, em já viver. Eu já confundi várias vezes em achar que eu estar pedindo dinheiro e eu poder gastar o que eu não tinha. Isso não é lei da atração, isso é loucura da nossa cabeça. E às vezes a gente confunde. Mas a gente precisa não fazer algo achando que já tem, mas a gente precisa sentir, a gente precisa ter a alegria. É igual uma vez que eu queria um trabalho, eu acordava todo dia, eu desempregada, me arrumava como se eu estivesse indo trabalhar naquele lugar, e eu me imaginava, fechava o olho, eu vinha, igual esses desejos que eu tenho hoje. Um dos desejos que eu agradeço todos os dias de manhã é obrigado por eu ser magra. Todos os dias de manhã eu falo muito obrigado por eu ser magra e loira. Loira, eu já consegui pintar o cabelo, só falta ele crescer agora, né? Mas pode ser algo muito fútil, mas pra gente tem outras pessoas que não. E uma das coisas que eu sempre agradeço de manhã é muito obrigado por eu ser magra. Só quem foi gordinha, teve um grau de obesidade, vai entender o que eu tô falando. Como que é difícil, como é uma dificuldade muito grande. Mas o grande ponto é, a lei da atração, a gente tem que ter força todo dia, uma fé muito grande, muito resistente, porque quanto mais perto a gente vai chegando do nosso objetivo, tudo vai fazer para desmoronar. Tudo que a gente quiser, quando a gente vai chegar mais perto do que a gente quer, vai ficar mais difícil. A gente vai ser testado, a gente vai ser provado. E o mais importante nesse momento é não desistir. É não desistir mesmo. Porque a lei da atração acontece, gente. Acontece. Cada um tem um nome, mas é igual. Eu tenho uma frase da Márcia Assistiva que eu já falei e eu repito todos os dias: Deus é seu pai. Pede que ele atende. Pai atende. Às vezes não é do jeito que a gente quer, é do jeito dele. Mas se a gente pedir, a gente fazer tudo certo, igual pro nosso pai, acontece, viu?